O republicanismo é uma tradição histórica e eu acho que talvez uma maneira mais acessível é eu entender o que é a ideia de república como uma categoria política, como um regime, é olhar para a primeira vez que ela foi formulada, que foi num tratado de um orador romano do século I a.C., Marco Túlio Cícero, que um trabalho que foi composto na década de 50 do século I, em que ele define república, literalmente res publica, res populi, a coisa pública é a coisa do povo. E ele emenda que o povo não é só uma multidão, mas é uma multidão congregada ou ligada por leis e que tenha um objetivo, um interesse em comum. Né? Essa é a definição de república, que é a primeira definição de república que a gente conhece. Né? Não era uma novidade absoluta em termos do pensamento político do Mediterrâneo antigo, mas formulada nesses termos, é a ideia que vai ser depois, ela vai ser muito associada com o pensamento político romano. Marco Túlio Cícero é considerado o primeiro escritor latino a ter um tratado composto exclusivamente sobre as questões do governo de uma comunidade política, né? E essa ideia depois ela vai ser não vai só absorvida pelo pensamento romano, né, como depois vai ser recuperada pelos escritores do Renascimento italiano e do humanismo, né, e vai, digamos assim, ela vai estar circulando, né, entre os pensadores e os homens públicos de todo o mundo moderno até mais ou menos os meados, ou final do século XVIII, início do século XIX, quando essa ideia ela entra em refluxo e ela, de alguma maneira, essa ideia antiga desaparece do léxico de discussão política do Ocidente. Sendo depois, agora já no terço final do século XX, ela acaba sendo tematizada novamente por teóricos e historiadores, teóricos da política e historiadores contemporâneos que dizem, olha, havia uma tradição de pensamento antiga que foi abandonada pelo Ocidente, quem sabe a gente não vale a pena dar uma olhada nessa maneira de entender a política como uma forma de alimentar os nossos debates contemporâneos. Então, talvez o mais importante dos teóricos da política hoje, né, que tratem do tema é um irlandês chamado Philip Pettit, né, e que ele é reconhecido como um dos principais promotores desse retorno ao republicanismo agora no final do século XX, início do século XXI. E o Philip Pettit ele tem uma visão sobre a tradição republicana, né, que remonta, e é a vertente de análise, ou a vertente de compreensão do fenômeno que eu acompanho, que localiza a gênese do republicanismo no século I a.C., com os pensadores romanos refletindo sobre as instituições políticas da Roma republicana. Né? E o Philip Pettit ele propõe que o republicanismo, com esse corte que a gente pode chamar de neo-romano, ou como ele vai conceituar italiano-atlântico, porque ele tem uma forte influência dos pensadores do Renascimento, do humanismo, e depois vai ser importante também para todo o processo de independência dos Estados Unidos, né? Ele sugere que essa tradição ela tem três ideias fundamentais. Uma delas a primeira é operar com um conceito preciso de liberdade, um conceito que percebe a liberdade como não dominação. Não basta o indivíduo ser livre, não ter impedimentos a fazer o que ele deseja, mas ele precisa ter também salvaguardas para essa liberdade. Isso significa que se ele vive sob um regime, por exemplo, em que depende da vontade do governante interferir ou não interferir na vida dele de maneira arbitrária, do ponto de vista do republicanismo, ele não é livre, mesmo que não exista um controle efetivo, prático do que ele está fazendo. A mera possibilidade de que ele sofra interferência arbitrária de alguém ou de um ente já é suficiente para não considerá-lo mais um homem livre. Então, ser livre é não ser dominado. Né? A segunda coisa é um compromisso com uma ideia de democracia que é conceituada por esses autores como uma democracia contestatória. Isso significa que, ao contrário, por exemplo, do que nós encontramos no pensamento político grego, em que é uma espécie de obrigação moral
a participação na política para efeitos de se ter o direito de cidadania, ou seja, cidadão é aquele que participa da vida pública, não é? Nessa ideia de democracia contestatória não há necessariamente a obrigatoriedade de uma vida ativa, mesmo que fique o alerta de que se muita gente pensar desse jeito, a política, né, ela pode ficar na mão de muito pouca gente, isso é complicado, mas o fundamental é que qualquer regime que se diga republicano, ele tenha mecanismos para permitir que minorias ou que descontentes com as políticas governamentais, com as decisões, contestem essas decisões públicas, né? E não basta só tolerar, mas precisa existir canais de vocalização e de expressão desse descontentamento, dessa contestação das decisões públicas, assim como um protocolo de responsividade em relação a quem contesta. Então, é uma democracia que precisa manter abertos canais de contestação para as decisões, não necessariamente uma democracia absolutamente participativa, como em outras formulações, em outras ideologias existe, né? E por último, um compromisso com um arranjo, com um desenho institucional que é inspirado nas instituições políticas romanas, que foram registradas pelos autores romanos, né, como sendo um amálgama perfeito entre os 3 princípios constitucionais fundamentais, o princípio monárquico, aristocrático e democrático, né? No caso da experiência romana, isso foi registrado pela primeira vez sobre Roma por um historiador grego escrevendo em Roma, que Roma, a grandeza da sua Constituição e a vitalidade da sua comunidade era resultado de uma Constituição que tinha esses 3 princípios amalgamados numa engenharia que permitia que diferentes centros de poder se vigiassem mutuamente e impedissem o exercício arbitrário do poder, mantendo, portanto, a liberdade dos indivíduos, né? Mantendo a liberdade dentro da comunidade para os indivíduos. No caso de Roma, isso foi representado por esse historiador, o grego Políbio, como sendo o consulado, a instituição que representava o princípio monárquico, o senado, a instituição que representava o princípio aristocrático, e o tribunato da plebe, como o princípio democrático da Constituição, né? Então, essa ideia de Constituição mista, ela é a terceira ideia fundamental do republicanismo, de acordo com esse teórico irlandês, o Philip Pettit. E eu acho que essa é uma boa maneira de hoje nós entendermos como é que o republicanismo é pensado do ponto de vista da teoria política. Tem essas 3 ideias fundamentais que formam o seu ideário, né? Hoje, modernamente, o republicanismo, a primeira coisa é que isso significa desde o começo um governo não monárquico, né? Apesar de que na tradição de pensamento político ocidental, autores como Montesquieu, por exemplo, o escritor que forjou a ideia da divisão de poderes, inspirado nessa ideia de centros de poder que se vigiam e mantêm a arbitrariedade afastada da vida pública, entendia que uma monarquia como a inglesa palavras dele, era uma república travestida de monarquia, né? Na verdade, era uma república com roupas monárquicas, porque, né? Mas hoje, para nós, né, a república significa um governo que não é monárquico, né? Agora, hoje, na linguagem ordinária, eu acho que a palavra república ela se tornou ela não opera exatamente com, digamos assim, ela não faz uma referência específica a uma determinada tradição intelectual ou mesmo a uma experiência histórica, né? O que eu acho que o uso da palavra república e republicanismo e postura republicana, reuniões republicanas, né, qualquer coisa, o que ela diz respeito e eu acho que nisso ela está ligada a essa definição antiga, ciceroniana, né, a ideia de que o interesse público deve se sobrepor ao interesse privado, né, e que homens públicos devem pautar o seu comportamento de acordo com o interesse público, né. Falando nesse tratado do Marcos Túlio Cícero, Tratado sobre a República, chegou até nós são 6 livros que chegaram até nós, né? E o último deles é um trecho que é conhecido, já circulou sozinho, sem os outros livros que foram descobertos só no século XIX, eles desaparecem no século VI da era cristã e só vão ser redescobertos em 1820. Então o último livro ele sempre circulou, né? E ele é o mais ligado diretamente a isso, porque é o herói do Marco Túlio Cícero, que é reputado no tratado como o homem público por excelência, né? Ele tem um sonho, e o último livro tem um tom místico, ele tem um sonho
E ele encontra com duas figuras muito importantes da história de Roma, o pai biológico dele, que foi um general que realizou grandes feitos, e com o avô adotivo, que também era uma figura cultivada pelos romanos como exemplo de virtude, de dedicação à República, né? E ali é prometido para ele que existe um local reservado no céu para aquele homem que lutar e que se dedicar à manutenção da sua república. Então, eu acho que hoje a palavra república, ela talvez ainda guarde esse sentido, digamos assim, de uma preocupação com aquilo que é público, com aquilo que diz respeito aos interesses da comunidade, né? Então, uma postura republicana é não pensar de maneira facciosa, uma postura republicana, por óbvio, não é aproveitar de posições na máquina pública para auferir ganho ou para privilegiar determinados grupos em detrimento de outros por uma simples opção moral ou por algum tipo de outro interesse que não seja o interesse público, né? Então, aquela ideia ainda do Cícero, a coisa pública é a coisa do povo, né? Eu acho que, de alguma maneira, isso ainda está presente na maneira como a palavra república circula entre nós. Tanto que ela geralmente aparece em situações em que está se falando de corrupção, está se falando de maltrato, de malversação do dinheiro público, de criação de políticas que não são de interesse do público, mas são de interesse de determinados grupos ou de determinadas facções, né? Acho que hoje a palavra república ela está ligada a isso, a ideia de que há um interesse público que deve ser mantido com mais zelo do que os interesses privados. Acho que talvez essa seja a gente conseguir encontrar um significado, talvez seja esse que possa, né? Mas eu vejo muito sendo usado como, às vezes, a palavra república ou ser republicano, a pessoa diz, ser republicano significa fazer as coisas como eu acho que elas deveriam ser feitas, né? E o outro é o não republicano. Mas ainda eu acho que insisto que essa ideia do interesse público está presente no uso cotidiano disso, né?